Bem-vindo à edição de Geekverso, seu programa de novidades do mundo do entretenimento. E galera, depois de tantos anos esperando, depois de tanta expectativa, finalmente foram lançados os primeiros episódios da nova série da Amazon, de um dos livros mais conhecidos e mais fantásticos do mundo da fantasia, Wheel of Time, a Roda do Tempo. E hoje eu vou trazer para vocês o que eu achei de que um dos meus livros favoritos de toda a fantasia moderna, de tudo que é fantasia. Será que a série faz jus ao sucesso, à genialidade dos livros, ou será que a série ficou um pouquinho desejando e tem que melhorar nos próximos episódios? Então se prepara que o vídeo tem muita fantasia, tem muita espada e muita magia. Então, galera, rapidamente, o que é Wheel of Time ou A Roda do Tempo? É um livro, é uma série de livros que foi lançada há quase 30 anos atrás, se eu não estou enganado, pelo Robert Jordan. E ele ganhou muito destaque quando ele foi lançado, porque trazia alguns elementos. É estranho falar isso hoje, porque hoje são coisas muito normais. Mas quando você para analisar na época que ele foi lançado, era uma época que a fantasia não estava tão em voga assim, não era a época do Harry Potter ainda, não era a época do Game of Thrones, é uma época que a fantasia não dava muito lucro, não dava tanto dinheiro. E ele explodiu, foi um enorme sucesso, acabou virando uma inspiração para vários autores que vieram depois, e eu, quando eu li também, quando eu era bem jovem, eu fiquei apaixonado, adorei aquela série de livros, porque eram livros mais maduros, quando normalmente a fantasia era muito mais associada a crianças e adolescentes, tá bom? Então é uma série de livros que no total foram 14 livros lançados até terminar a série, geniais, fantásticos, apesar de ter uns problemas ali no meio que não interessa aqui pra gente. Mas então, a Amazon, ela tá fazendo uma série inspirada nos livros e os 3 primeiros episódios já foram lançados no final de semana. O que eu achei dos 3 primeiros episódios? Foi bom, foi ruim? O que funcionou, o que não funcionou? Então vamos lá. Adaptar uma série de livros, principalmente Wheel of Time, é bem complicado. E não se preocupe que eu não vou falar nenhum spoilers do livro, eu não vou falar spoilers nenhum, tá bom, galera? Por quê? Wheel of Time é muito complexo. Talvez seja a série de livros mais complexa que existe, porque ela lida muito com reencarnação, vida, a volta depois da morte. E aí e tem dezenas de personagens secundários, literalmente tem dezenas, cara. É muito. Se você acha o Senhor dos Anéis complexo, não tem ideia como é que é o Wheel of Time. Tem muitas vezes que próprios fãs ficavam sem entender o que estava acontecendo de tanta coisa que rolava. Então a gente já sabia que seria complicado adaptar a série. Particularmente, esses 3 primeiros episódios eu achei interessantes, eu gostei, não achei fantásticos, não achei maravilhosos, assim também como não achei ruins. Tem coisas boas e tem coisas ruins. É claro que é impossível você adaptar a série exatamente como foi escrito em livro, porque tem coisas que funcionam em livro, tem coisas que não funcionam em filme. Tem coisas que funcionam em filme que não funcionam em livro. Então, já era esperado. Eu vi alguns comentários de pessoas reclamando, mudaram isso e aquilo. Cara, coisas pequenas não fazem grande diferença. A grande coisa que iria me incomodar é se mudasse, se te matasse um personagem que não morreu no livro. Sabe, isso aí que me iria me incomodar. Mudar muita coisa da história. Mas, agora, fazer pequenas mudanças para trazer um pouco mais de característica e personalidade dos personagens, não me interessa tanto não. Então eu achei que foi até bem parecido, levando em conta tudo isso, que eles têm que fazer algumas adaptações, até foi bem parecido, até porque são só três primeiros episódios, né? Então, achei até parecido algumas coisas. O que tenha mais me desagradado em relação aos 3 primeiros episódios são 2 aspectos que me deixam um pouco preocupado, porque se não forem corrigidos para o resto da série, vai ser complicado. Que foi o seguinte: foi correria e falta de carisma dos personagens principais. Correria. Claramente, eles estão meio que correndo com a série. Eu nem tinha certeza sobre isso, mas depois eu fui procurar, eles chegaram a dizer que a ideia é que a primeira temporada ela vai abranger os 2 primeiros livros. Porque, como eu falei, são 14 livros no total. Se eles fizerem 2 livros de temporada, são 7 temporadas, é coisa pra caramba. Dá pra entender. Só que em alguns momentos eu senti a série corrida demais. Eu achei que eles estavam querendo colocar logo a história
para chegar aos momentos mais importantes, talvez. Qual que é o problema disso? Uma coisa muito importante que toda a série tem que fazer, que foi um dos grandes segredos do Game of Thrones, é dar tempo pro espectador conhecer os personagens. Você só vai se importar com o personagem quando você gosta dele. Ou você gosta ou você não gosta. Porque tem aquele personagem tipo Joffrey do Game of Thrones que todo mundo odiava e por isso todo mundo queria saber o que ia acontecer com ele, porque ele é um personagem muito mau. Mas para você sentir essa emoção, você tem que ter algum tipo de ligação, ou boa ou ruim com aquele personagem. E quando você corre demais com a história, você não dá tempo de assentar, sabe? De conhecer os personagens, você não consegue ter essa ligação. E passou a impressão que foi muito corrido. A parte original, e mais uma vez, não é spoiler, não se preocupe com isso. Aquela parte original dos dois rios, mostrando os personagens principais, o Range, o Matt, o Perrin, a Egwene, a Nynaeve, aquilo ali tinha que ter ficado pelo menos 2 episódios só focando naquela parte. Para quê? Pra gente saber como é que é a personalidade de cada um deles, o que cada um deles faz, o que cada um deles quer. O Perrin, para dar um exemplo, o Perrin é um personagem bem complicado da gente explicar. Por quê? Ele é um personagem muito voltado para ele é calado, ele não fala. No livro, isso é fácil de entender porque a gente vê os pensamentos dele. O livro, quando você está escrevendo, você pode colocar o que ele falou, mas também o que ele está pensando. Não tem como você colocar isso numa série. Como é que você vai colocar o que o cara está pensando? Então, como é que você mostra que o Perrin é um cara na dele, que não gosta de falar, que não expõe sentimentos? Você faz que os outros personagens falem isso. Ah, Perrin, você nunca fala nada, né, cara? Sabe, nessa conversa. E ele fica lá calado, sabe? Ele fala só o essencial, ele é mais bronco. Você mostra isso, mas ao tempo, aos pouquinhos. Se não passa a impressão que é um personagem que não faz nada, fica... sabe? Se você não dá tempo para sentar isso, o espectador não entende, e o espectador ele não consegue se identificar com os personagens. E eu senti isso com todos os personagens principais, menos a Moriene. A Moriene é a única personagem que eu acho que ficou bem trabalhada, até porque é uma atriz ela é bem conceituada, ela é bem experiente, ela sabe o que faz, que é a Rosamund Pike, que ela ficou bem. Agora, todos os outros personagens principais, principalmente o núcleo dos jovens, o Range, o Matt então, galera, e pra quem não sabe, na segunda temporada eles até trocaram o ator do Matt, vai ser outro ator que vai fazer o Matt, o que é sempre meio estranho, mas dá pra entender perfeitamente. Por esses 3 primeiros episódios, eu entendi. Por quê? O Matt é o personagem alegre. Ele é o cara brincalhão, ele é o cara é o cara que faz as piadas no momento que não tem que fazer a piada, ele é o cara divertido do grupo. E você vê a série, ele parece o cara melancólico do grupo. Ele não tem nada. Talvez no início do livro ele seja melancólico, talvez eu esteja lembrando só no final ele seja assim mesmo. Mas, cara, o Matt era o meu personagem principal. Eu não consegui ter essa ligação com o Matt ali. Eu achei o personagem chato, sem graça. E não é esse o Matt que eu lembro. Agora também eu não lembro, sinceramente, se no início ele era mais melancólico e depois que ele desabrochou. Não sei exatamente. Mas isso me incomodou bastante. Que essa corrida e essa falta de carisma dos 3 personagens principais, tá? Mas isso, como eu falei, isso pode acontecer porque eles estão correndo agora no início para chegar nas partes mais importantes, quando eles vão lá vão para lá, aí vão para lá também, aí vão para lá também, porque eu não quero contar spoilers. Pode ser isso, tá? Agora, vale a pena assistir? Particularmente eu acho que vale a pena. Porque, como eu falei, não achei sensacional, mas eu achei legal, achei bom. O início é assim mesmo, a série ela vai pegando, quando chega ali no meio do primeiro livro e no segundo livro, que ela vai pegando mesmo, que ela vai crescendo, tá? E só pra fazer um resuminho aqui da história da série, porque eles deram ali um relance, mas eu acho que eles também não explicaram muito bem direito. É o seguinte, a história do mundo é que o mundo ele vive em ciclos que se repetem. Só que existe um mal maior que quer quebrar esse ciclo, quer quebrar com isso tudo, a gente não sabe exatamente por quê. Só que para fazer isso, ele quer destruir o mundo inteiro. E ele tem um exército de monstros que luta para ele. E existe um ser que é chamado o Dragão Renascido, que ele renasce de tempos em tempos para impedir que esse ser do mal consiga fazer os seus objetivos. E pelos estudos que estão sendo feitos, pelas profecias, o dragão ele está para renascer. Ele vai renascer. E a Moriene, ela fica andando pelo mundo procurando o nascimento do dragão renascido. Só que tem um problema, que é o seguinte. Da última vez que o dragão renascido, ele renasceu,
que aconteceu? Ele foi lutar contra o ser do mal, e na hora que ele foi lutar contra o ser do mal, ele botou uma maldição. Porque existe a magia, esse mundo é cheio de magia. Só que a magia é dividida em duas partes. Existe a magia masculina e existe a magia feminina. São duas magias separadas. A feminina só as mulheres conseguem manipular e a masculina só os homens conseguem manipular. E o dragão era um homem. E ele tinha junto com ele 100 dos seus guerreiros mais poderosos, que eram todos homens. Na hora que ele foi enfrentar o ser do mal e ele estava ganhando, ele jogou a maldição e ele amaldiçoou toda a magia masculina. Então todos os homens que manipulam a magia masculina ficam malucos. E o problema é que o dragão que vai renascer, ele é um homem. Então a Moriene está tentando encontrar o dragão, mas que as Aes Sedais, que é o grupo de mulheres que manipula a magia, que eles consigam controlar o dragão para que ele não fique maluco. Porque se ele ficar maluco, ele pode destruir todo mundo e não vai conseguir lutar contra o ser do mal. Então eles têm que chegar antes no dragão para que ele não comece a manipular a magia e fique maluco também. Tá bom? Então, o que a Moriarty tá fazendo? Na série, eles botam. Eles fazem um certo mistério, porque eles dizem, não, um de vocês é o dragão, que pode ser um homem porque é mulher. No livro, não. O livro fala claramente que é um homem. Por quê? Porque tem essa questão da magia ser do mal. A magia tá corrompida. Porque se o dragão for uma mulher, a magia tá tranquila, porque não tem problema nenhum, porque a magia das mulheres não tá corrompida. Então não teria problema. No livro fala claramente, o dragão é um homem. Por quê? Porque tem toda essa questão da magia corrompida, tá bom? É isso. Vale a pena assistir? Eu achei que vale a pena, tá? Tem muita coisa que eu queria falar, mas eu não quero falar por causa de spoiler. Então é por isso que eu deixei esse vídeo aqui mais conceito, mais abrangente. E sempre que tiver um novo capítulo, toda semana eu faço aqui uma resenha pra vocês, o que eu achei daquele capítulo. E a partir da próxima eu já vou falar de alguns spoilers da série em si, tá bom, galera? É isso. E pra completar, eu quero saber o que vocês acharam. Vocês assistiram a série, vocês gostaram, vocês não gostaram? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Vocês também acharam corrido? Vocês também acharam que os personagens principais não são tão carismáticos assim, a não ser a Moriene? O que vocês acharam desses primeiros episódios? E vocês vão continuar assistindo ou vocês desistiram? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é mais importante que o Codex. Deixa um comentário de sugestão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.